Olá, vamos apresentar aqui o trabalho cujo título é Covid-19 e desigualdades no trabalho entre egressos cotistas e não cotistas das universidades federais. Eu sou Zé Roberto, sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Também sou administrador do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, campus Guarapari. Bom, da onde que a gente parte? A gente tem que a política de cotas das universidades federais brasileiras foi instituída em 2012 para que essas universidades reservem pelo menos metade das vagas dos seus cursos de graduação para alunos do ensino médio de escolas públicas, que são chamados estudantes cotistas. Estudantes não admitidos pelo sistema de cotas são os chamados estudantes não cotistas. Bom, quando a gente olha para a literatura, a gente vê que a pandemia de Covid-19 ela representa um marco para pesquisadores que investigam o mercado de trabalho, uma vez que ela deteriorou as condições de emprego e renda no Brasil, afetando negativamente a economia, principalmente para grupos mais vulneráveis, como a classe trabalhadora, negros e mulheres. Quando a gente olha para a literatura também, a gente encontra uma escassez de pesquisas sobre como a pandemia de Covid-19 afetou a situação no mercado de trabalho, especificamente de estudantes do ensino superior. Então, a gente não sabe ainda se estudantes cotistas das universidades federais brasileiras, que são em sua maioria pobres, foram afetados de maneira diferente dos estudantes não cotistas, que são originários de famílias de melhor condição socioeconômica. Com isso, a gente questiona: a pandemia de Covid-19 afetou mais negativamente a situação no mercado de trabalho de egressos cotistas do que a de egressos não cotistas? Para responder essa pergunta, o objetivo da pesquisa foi verificar se a pandemia de Covid-19 afetou mais negativamente a situação no mercado de trabalho de egressos cotistas do que a de egressos não cotistas do ensino superior público brasileiro. Em termos de método, a gente aplicou um questionário eletrônico a uma expressiva amostra de 11.458 egressos, sendo aproximadamente 32% cotistas e 67% não cotistas, de 248 cursos de graduação, de todas as áreas do conhecimento, de 18 universidades federais e das 5 regiões do Brasil. Para analisar os dados, a gente utilizou o teste T-Student, que é o teste de médias, que compara duas amostras independentes, no caso, cotistas e não cotistas. Em termos de resultados, durante a pandemia de Covid-19, os egressos cotistas sentiram que a estabilidade de seu emprego foi mais ameaçada do que os não cotistas, que o processo de obter um emprego ou promoção foi mais difícil para os cotistas em comparação aos não cotistas e que a situação no mercado de trabalho, em geral, piorou mais para os egressos cotistas do que para os não cotistas. Por outro lado, egressos cotistas foram iguais aos não cotistas em termos de discordância quanto à remuneração ter diminuído durante a pandemia e ao otimismo sobre a sua situação no mercado de trabalho melhorar após a pandemia. Bom, em termos de conclusão, o que a gente conclui? Concluímos que crises como a da pandemia de Covid-19 ameaçam mais a situação no mercado de trabalho da população mais vulnerável socioeconomicamente, como os estudantes cotistas das universidades federais, o que destaca a importância de uma ação efetiva do governo na gestão da crise provocada pelo novo coronavírus, por meio de políticas públicas de proteção e geração de trabalho, emprego e renda para a população, uma vez que os egressos cotistas, em geral, sofreram mais impactos negativos durante a pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho do que os egressos não cotistas.